Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo de número 6 do tópico 5 de Algoritmos e Estruturas de Dados. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, Universidade de Brasília. Esse é o tópico que fala sobre as árvores, em especial as árvores binárias de busca. E nesse último vídeo do tópico falaremos sobre a questão do balanceamento de árvores. Bem, essas operações de remoção, em especial, não só a operação de remoção por fusão ou se a gente adotar a operação de remoção por cópia, ela não chega, né, a fazer uma modificação de altura da sua árvore, mas ela pode, né, se você começa a remover, né, por cópia muitas vezes, e lembrando, né, que na remoção por cópia você está sempre pegando o elemento mais à direita do lado esquerdo e apagando ele, né, porque você pega o elemento mais à direita do lado esquerdo, copia o valor dele para o nó, que de fato seria apagado, e aí essa cópia lá no nó permanece, e aí você apaga o elemento mais à direita, você está, digamos assim, podando a subárvore esquerda. Então veja, a subárvore direita não mexe em nada, né? Mas a subárvore esquerda do nó em questão, que está sendo, né, indicado para remoção, ela vai sendo podada cada vez mais, é justamente o que aqui está em destaque aqui, né, no slide, que a subárvore esquerda vai sendo reduzida, enquanto a direita fica inalterada. E aí, claro, a gente poderia fazer um balanço disso, por exemplo, alternando entre a cópia do antecessor com a cópia do sucessor. A gente pode pegar o algoritmo de remoção por cópia, que a gente acabou de ver a implementação trabalhando em cima do antecessor do nó, e fazer uma implementação parecida, só que com a cópia sendo feita no sucessor. Quem seria o sucessor desse nó a ser removido? Seria, por simetria, o nó mais à esquerda, só que da subárvore direita agora. Então eu posso também fazer uma alternância dessas operações de remoção por cópia entre antecessor e sucessor. Isso, claro, já é uma, digamos assim, uma estratégia para não levar ao desbalanceamento. A gente vai entender o que é balanceamento de forma formal daqui a pouquinho, né? Mas aqui eu acho que todo mundo capta a ideia aqui geral, que é essa ideia de que você deixa, né, ramos da sua árvore com alturas muito discrepantes, né? O lado esquerdo da árvore com uma altura muito diferente do lado direito da sua árvore. Essa é a ideia que está por trás do balanceamento. Bem, eu falei daqui a pouco, né? Mas na verdade já está, né, aqui logo abaixo uma definição mais clara disso, né? Se você tiver essa discrepância, essa diferença de altura entre as suas duas subárvores zerada, ou até no valor 1, ok, a gente pode considerar como uma árvore balanceada. E aí a gente tem uma categorização além disso, que é a de balanceamento perfeito, que é quando ela é balanceada e as suas folhas se encontram em um ou dois níveis no máximo também, né? Então, não só ela tem o balanceamento, a diferença entre quaisquer duas subárvores é 0 ou 1, mas no caso da localização das folhas, essa distribuição das folhas ao redor da árvore está no máximo em dois níveis dela. Muito bem, então a remoção, seja por cópia ou seja por fusão, vai mexer com o balanceamento. Elas implementadas como a gente acabou de ver no vídeo imediatamente anterior a esse. Vai mexer, por exemplo, a remoção por fusão vai mexer modificando a altura da árvore e das subárvores também, possivelmente fazendo isso, ou no caso aqui da remoção por cópia, você vai ter, né, uma alteração em uma das subárvores, né, reduzindo, por exemplo, a subárvore esquerda e mantendo a direita
inalterada. E desbalancear não é uma coisa boa, não é um efeito benéfico, digamos assim, na manipulação, no uso de árvores. Vamos entender, né, daqui a pouco, matematicamente, por que isso não é um efeito benéfico, mas antes, só para ilustrar aqui graficamente, cenários de árvores desbalanceadas, né? Então vejam só essa árvore aqui, no caso A, pode ser considerada uma árvore balanceada. Porque, veja, se eu pegar qualquer subárvore, por exemplo, a subárvore cuja raiz é B, ela é balanceada porque seu descendente à direita tem nível 1, descendente à esquerda não tem, descendente à esquerda tem nível, né? Então tem nível 0, a diferença então dos níveis é 1, então obedece. Aqui ela é perfeitamente balanceada, né? Porque tem os seus as duas subárvores M e R aí de mesmo nível, e por sua vez, em relação a K, você também tem as duas subárvores de raiz B e P com a mesma altura. Agora, se a gente olhar para a subárvore aqui do exemplo B, você não tem, né? Você tem uma subárvore vazia à esquerda, enquanto que eu tenho uma subárvore à direita de altura 3. Então pronto, isso já demonstra que tem uma diferença 3 aí em quaisquer, né? Eu já peguei, basta um exemplo de subárvores dentro da árvore que tem essa discrepância de altura para dizer que ela já não está balanceada. E aqui, então, a coisa é mais grave ainda no exemplo C, né, em que eu tenho uma subárvore direita vazia, uma subárvore à esquerda vazia e uma subárvore direita de altura 5. Então, tá aí, né, exemplos de balanceamento e, acima de tudo, desbalanceamento. E por que o balanceamento ele é importante? Porque você tendo uma árvore balanceada, a gente consegue estabelecer uma relação muito relevante entre o número de nós que a árvore tem e a altura que essa árvore vai ter. Reparem nessa tabela exibida no slide, em que eu vou fazer a contagem de nós em função da altura. Então, por exemplo, na altura 1, eu tenho um nó, e o total de nós também é 1. Quando eu vou para uma árvore de altura 2, e reparem, eu estou fazendo essa contagem supondo que eu estou trabalhando com uma árvore balanceada. Se eu vou para uma, não só balanceada, uma árvore perfeitamente balanceada. Se eu vou para uma altura 2, supondo que é uma árvore perfeitamente balanceada, com ocupação máxima de nós, ok? Se eu vou para uma altura 2, reparem, né? Então eu estou nesse nível aqui, eu tenho no máximo para uma árvore de altura 2, 2 nós no nível 2, claro, e no total 3 nós. Para uma altura 3, nesse nível eu tenho 4 nós, estamos aqui, né? E no total eu tenho, contando aqui, 7 nós. 4, no nível 4 eu vou ter 8 nós e no total 15 nós. Mas repare a relação que eu consigo estabelecer entre a altura e a potência justamente da altura que determina o nível de nós. Então, a gente consegue, né, e dá para se fazer uma demonstração matemática aqui por indução, que para uma dada árvore perfeitamente balanceada de altura h, o total de nós n dessa árvore, o total máximo de nós que essa árvore vai ter, uma árvore perfeitamente balanceada, é dada por uma relação de potência com essa altura, que é esta justamente destacada aí na tabela, 2 elevado a h menos 1. Então, vejam só, n é igual a 2h menos 1. Se eu aplicar a função logarítmica nos dois lados dessa relação, melhor. Não vamos aplicar diretamente. Vamos fazer o seguinte.
para um H relativamente grande, né, eu posso dizer que N é aproximadamente igual a 2 elevado a H só. E aí sim, se eu aplico a função logarítmica, os dois lados, eu posso dizer que log 2 de 2 vezes H. Log 2 de 2 é 1, então eu posso dizer que H é aproximadamente igual a log 2 de N, ou seja, que H é proporcional, esse é o símbolo de proporcionalidade aqui, né, ao logaritmo de N. E é justamente isso aqui, né, que se destaca aqui embaixo, né, da tabela aqui. E aí a gente lembrando que se a busca na BST, lembram lá atrás, em vídeos anteriores, que a gente falou da operação de busca e que a gente mostrou que a operação de busca ela é proporcional à altura da árvore, no caso médio ali, e no pior caso também, claro. Então, se você tem uma operação de busca que é proporcional à altura da árvore para você pesquisar, fazer pesquisa, mas se essa árvore é perfeitamente balanceada, isso significa então que você tem um custo computacional da busca, não em termos da altura, mas em termos do número de nós, que é proporcional ao logaritmo do número de nós. E o logaritmo do número de nós, ou seja, do tamanho da árvore contado pelo número de nós, é uma função que cresce menos intensamente do que a função linear, do que, por exemplo, uma pesquisa numa lista ligada, em que a gente já sabe que o custo computacional da pesquisa numa lista duplamente encadeada é linear, é Ozão de N. Então, isso é uma conclusão importantíssima e é provavelmente a propriedade mais importante de uma árvore binária de busca. E é por isso que ela é uma estrutura de dados que é muitas vezes utilizada para fins de pesquisa, de indexação de informação, para que você faça a consulta à sua informação de forma rápida, de uma forma mais eficiente, porque justamente o custo computacional da pesquisa é mais barato do que o custo computacional se você fizesse a mesma operação de pesquisa numa estrutura linear, como por exemplo uma lista duplamente encadeada. E aqui, né, dá para a gente ver esse crescimento assintótico da função logarítmica que está aqui em laranja, destacado aqui embaixo, como ele é menor, esse crescimento, essa taxa de crescimento, do que a função linear que está destacada aí pela curva em azul. Então, quando você está falando de estruturas que têm tamanhos arbitrariamente grandes, imagine, né, milhares ou milhões de registros, você tem uma estrutura de pesquisa através de uma árvore BST, é muito mais eficiente do que você ter essa estrutura dentro de um arranjo linear, como um vetor desordenado ou uma lista ligada desordenada. Então, esse é o grande trunfo do uso e da aplicação de árvores binárias de busca, sem dúvida. Fica aqui uma sugestão de estudo para vocês dentro do livro texto do Drozdek, que é esse exemplo de aplicação aqui da contagem de frequências de palavras. Você pode, como eu falei, usar árvores BST para qualquer situação, aplicação em que eu tenho que pegar a minha informação, conjunto de informações, indexá-los e quero fazer, né, uma indexação de forma que eu possa pesquisar essas informações de forma eficiente, de forma rápida. Então, esse exemplo que está no livro texto do Drozdek, se não me engano é a seção 6.13, vai discutir a aplicação de uma árvore BST para você fazer análise de texto, e no caso aqui, né, levantamento da frequência de palavras dentro de texto. Isso, por exemplo, né, levantar a frequência de palavras num documento, num texto, é uma aplicação muito comum hoje em dia na área de inteligência artificial, na parte de processamento natural de linguagem, que você tem que pegar textos, documentos, ou até mesmo processar sinais de fala e que são convertidos para texto, e uma das informações fundamentais nesse processamento, nesse tratamento, é você levantar, por exemplo, a frequência, ou levantar as palavras que são mais frequentes para tirar, né, conhecimento, extrair informações relevantes a partir desses documentos. Então, contar frequências de palavras e pesquisar as palavras
rapidamente, é possível, por exemplo, através de uma árvore binária de busca indexada pela palavra. Então veja aí, né, que as palavras são a chave de indexação da minha árvore BST. À esquerda da palavra IE tem palavras só alfabeticamente que vêm antes de IE, e à direita só tem palavras que vêm depois, né? Por exemplo, aqui no caso só tem uma só, né? Que é IET. Então, você tem uma árvore BST bem estruturada, que além da chave, que é a própria palavra, você guarda a informação da frequência que essa palavra acontece no texto. Então, é um exemplo de aplicação, você pode ter vários outros exemplos de aplicação desse problema de indexar informações para pesquisar rapidamente dentro da sua memória. Para concluir, as árvores de busca são essa estrutura que começa a impor um mecanismo de hierarquização dos seus dados. Veremos outros mecanismos de hierarquização, como por exemplo os grafos, e aí o grande benefício, como a gente está destacando aqui nesse último vídeo, é a pesquisa num tempo computacional menor do que as estruturas lineares, as listas. Então, se você tem uma aplicação, um problema que a pesquisa, a consulta da informação é algo relevante, trabalhar com uma árvore BST pode ser mais interessante do que trabalhar com arranjos lineares de dados. Há uma infinidade de outros tipos de árvores de dados que infelizmente não vai ser possível de abordar nesse curso. O livro do Drozdek fala de algumas dessas opções, de algumas dessas estruturas também. Vocês podem estudar e consultar essas outras opções aí. E eu destaco aqui, né, os heaps. Nós vamos falar, no caso heaps, nós vamos falar quando a gente falar de ordenação em especial, porque tem um algoritmo de ordenação que trabalha com a árvore do tipo heap, que é o heap sort, as árvores rubro-negras e as árvores AVL, que são também outras estruturas de árvore que carregam algumas propriedades interessantes, com um pouco mais de sofisticação e que permitem, por exemplo, no caso da árvore AVL, trabalhar com um mecanismo de balanceamento automático, de autoajuste aí, para evitar essa questão do desbalanceamento que a gente, inclusive, falou agora há pouco. Então, tem não só essas árvores para trabalhar em memória, como também as árvores B para trabalhar com a representação de dados em memória secundária, ou seja, em sistemas de arquivos. Bem, é um assunto que tem bem mais a aprofundar, bem mais a explorar, caso vocês achem interessante e vocês queiram fazer isso futuramente. Então, ficamos por aqui nesse vídeo e também encerrando o tópico 5, falando sobre árvores. Próximo tópico, continuaremos aí, seguiremos falando de outro assunto importantíssimo dentro de estruturas de dados, que não só, desculpa, não importantíssimo não dentro de estrutura de dados, mas no contexto de algoritmos, de estudo de algoritmos, que é o problema de ordenação. Falaremos então sobre ordenação no próximo tópico, para depois voltarmos ao assunto estrutura de dados, falando especialmente sobre grafos. É isso aí, ficamos por aqui e até a próxima.